Pensa em Jarley, que é aquele ali. Jarley é um foragido da justiça. Jarley é casado com Joelma, aqui em São Paulo. E de repente Jarley desaparece. Joelma não. Joelma está morta. Morta pelas mãos de Jarley. Ele foge, os dois foram casados durante 6 anos e ela decidiu se separar em função, como sempre, de apanhar muito. 2 semanas depois da separação, ela foi atacada por ele na saída do trabalho e ele a matou. O que aconteceu? Ele ficou foragido 3 anos e agora ele acabou preso na Bahia, no Nordeste. A história começa assim. 2 pessoas que saíram do Nordeste para batalhar por dias melhores em São Paulo. De um lado, Joelma trabalha como costureira para sustentar os 2 filhos. Do outro, está Jarley, que vive de bicos, se vira como pode. Numa noite de folga, os 2 vão num baile de forró e acabam se conhecendo. Joelma e Jarley se encantam e logo começam a dançar agarradinhos. E a dança acaba num sapeque-iaiá até o sol raiar. E o romance de uma noite vira um casamento de 6 anos. Ninguém nunca me deu uma flor. É aí que começam as desilusões de um relacionamento que parecia perfeito. Eu não tô mais aguentando. E com essa roupinha ainda, olha a roupinha Eu tô de calça jeans. Jarley controla cada passo de Joelma. Escolhe as roupas que a mulher vai vestir. Não quer muita conversas com os parentes. E ai de Joelma se reclamar. É surra na seca. Vira e mexe. Ela apanha e o casamento desanda. Abaixa o dedo pra mim, por favor. Eles já se separaram 3 vezes e reataram. E agora acontece o que Joelma temia. Ela está saindo do trabalho com uma amiga e ao chegar no ponto de ônibus, Jarley aparece de bicicleta. Ele mal cumprimenta Joelma. Começa a xingá-la. Joelma tenta ir embora, mas Jarley pega no braço da ex-esposa e a ataca. Joelma corre para pedir ajuda num bar, mas é perseguida e atacada mais uma vez e morre. Em seguida, Jarley sobe na bicicleta e desaparece por 3 anos, até ser encontrado no interior da Bahia e, claro, ser preso. Você vai responder isso na polícia. Essa mulher, cuidando do quintal, tenta se distrair assim para não pensar muito na morte da filha. Eu fico mexendo com as plantas, plantando uma coisa, plantando outra, para distrair. Dona Maria ainda não sabe, mas vai descobrir em alguns minutos que o assassino da filha foi preso. Joelma morreu aos 30 anos de idade. A costureira foi vítima do marido, que não aceitou a separação. É duro, né? A gente que é mãe. Criar um filho. Depois acontecer isso. Que a gente vê acontecendo assim com outras pessoas, mas a gente não imagina, né, que vai acontecer com a gente, na nossa família. Joelma e Jarley viveram juntos por 6 anos. Se conheceram no forró, no bairro onde moravam na zona leste de São Paulo. Eram apaixonados. Tiveram 2 filhos que na época do crime tinham 3 e 5 anos de idade. Crianças que perderam a mãe e ficaram sem pai. Depois de matar a ex-mulher, Jarley sumiu
Na terceira e última tentativa, Joelma decidiu que não voltaria. Jarley não respeitou a decisão. Assim que saiu de casa com os filhos, a Joelma escreveu essa carta para a professora do filho caçula na creche. Aqui ela fez um pedido. Disse à professora para avisar o motorista da perua escolar para não deixar o filho caçula na casa onde ela morava, no endereço que esse motorista estava acostumado. Isso porque ela e os filhos tinham saído de casa por motivo de agressão doméstica. A mãe também avisou que era para deixar daquele dia em diante o filho no endereço do local de trabalho dela. A Joelma tomou uma atitude. Tentou evitar o pior nesse relacionamento, mas não conseguiu. No trabalho, Joelma tentava disfarçar a tristeza com o casamento destruído pela violência doméstica. Naquele dia, o Jarley ficou escondido na praça, esperando a ex-mulher sair do trabalho e chegar nesse ponto, onde tomaria um ônibus para voltar para casa. Joelma estava acompanhada de uma colega de serviço que viu toda a ação criminosa. Ele falou, quero conversar com você. Ela falou, não quero conversar com você. Aí foi quando ele pegou no braço dela. Ao perceber que o ex-marido estava armado, Joelma saiu correndo por essa calçada. E Jarley atrás dela o tempo todo. Joelma gritava por socorro, mas ninguém conseguiu ajudá-la. Joelma viu uma porta de bar aberta, entrou nesse bar. Jarley não dava trégua, seguia a ex-mulher o tempo todo. Joelma veio aqui para fora e atravessou para o outro lado da rua, correndo, desesperada, até que nessa esquina ela tropeçou. Caiu aos pés do ex-marido e morreu na hora. Jarley foi visto jogando a arma fora e fugindo na bicicleta em que usou para chegar aqui. O Jarley conseguiu se esconder durante quase 3 anos, até que foi encontrado pela polícia e preso. O dono do bar tentou defender Joelma, acabou ferido na mão. Na hora que ele bateu a faca, eu rebatia com a mão. O senhor foi tentar ajudá-lo, separar? Tentar tirar ele de cima dela. Joelma foi morta 2 semanas depois da separação. Estava feliz, desfrutando a liberdade de viver que havia perdido por causa dos ciúmes do marido. Aí foi onde que ela descobriu que era felicidade, né? Porque era liberdade, assim, de não viver assim, presa assim com ele, né? Enquanto a família sofria com a perda de Joelma, Jarley aproveitava a vida na terra dos pais, no interior da Bahia. A família da Joelma, muito simples, pensava que ele se escondia em São Paulo. Desde o assassinato da filha, a dona Maria mudou de cidade. Ela morava no mesmo bairro onde aconteceu o crime. E com o assassino foragido, ela ficou com muito medo de permanecer no mesmo lugar. Mudou para essa cidade, também na Grande São Paulo, com outro filho. Ela já sabe que a gente está aqui, mas não sabe que o Jarley foi preso. A gente vai contar para ela agora. Oi, dona Maria. Tá mexendo aqui no quintal? Plantando milho? A senhora gosta de cuidar do quintal? Tá até com a enxada na mão, dona Maria? Dona Maria, esse sorrisão todo da senhora é o jeito da senhora ficar forte depois de 3 anos sem sua filha. Eu nem sei explicar, viu? A senhora luta para ficar forte. E o assassino? O que a senhora sabe dele? Não sei dele mais. A gente tem uma notícia para dar para a senhora sobre ele. O Jarley. Jarley sumiu. Nunca mais a senhora teve notícia dele. Não tem notícia dele mais. Pois o Jarley, dona Maria, foi preso. Ah, foi? É isso que eu queria. Como a senhora se sente? Eu sinto bem.
Em 3 anos, Jarley mudou a aparência, mas não conseguiu se livrar do passado criminoso. As mãos calejadas apoiam essa mãe, que agora parece ter se livrado de um enorme peso nas costas. Essa mulher, cuidando do quintal, tenta se distrair assim, para não pensar muito na morte da filha. Eu fico mexendo com as plantas, plantando uma coisa, plantando... E essa é uma questão dramática. Eu disse aqui, saiu uma nova estatística, e eu dizia aqui o seguinte: para cada 100 assassinatos, antigamente a polícia só chegava a 7 assassinos em 100. Portanto, né, só 7% dos casos, se a polícia chegava no assassino, o que não queria dizer que o assassino fosse condenado. Metade, talvez dos 7, 4 fossem condenados. A estatística mudou, agora são 8. Como se fosse alguma diferença fizesse. Você imagina, para fazer uma conta maior, a cada 1000 assassinatos, só em 80 a polícia chega ao assassino. E dos 80, praticamente só a metade acaba sentando no banco dos réus. Por que, Percy, é tão baixo o índice de esclarecimento, Faraó? Porque a investigação sobre assassinato exige competência, profissionalismo, recursos materiais, bons policiais, equipamentos, coisa que no cenário brasileiro, que essa estatística nacional, nós não temos. Então, pior é que desses 8 que você citou, a polícia nem sequer identifica o assassino, nem sequer sabe quem é, nem sequer haverá a menor probabilidade dele ir a julgamento. O resultado, hoje nós temos um número de pessoas que mataram e que nem foram identificados, que se aproxima hoje do número de todos os presos no Brasil. 700 mil, Marcelo. 700 mil. Assassinos. É. Você tem um aspecto, Percy fala, mas há um aspecto também que precisa ser incluído no raciocínio. Um crime de assassinato, por exemplo, vou citar aqui São Paulo, o DHPP tem excelentes policiais, excelentes. Nós estamos falando do estado mais rico do país. É um departamento extremamente bem montado e com pessoas extremamente experientes. A questão é, primeiro, o volume de assassinatos é tão avassaladoramente grande que o homem que está na rua não tem como. O número é desproporcional ao número de investigadores. É muito mais assassinato do que recursos humanos da polícia. Quando você vê esses homens, como o Percival diz, eles trabalham, mas não há uma extensão, um curso, um estímulo para que esses homens aprendam novas técnicas e mais. A tecnologia ainda é primária em relação à tecnologia usada para esclarecimentos em crimes no primeiro mundo. E há uma outra questão, e essa questão é fundamental. Por um crime de assassinato, a perícia, né, a polícia científica é fundamental. Por quê? Porque ele chega quando você escuta dizer o corpo fala, é porque esses homens entram e eles conseguem perceber no próprio cenário do crime muitas coisas que eu, né, que sou um leigo, vou perceber. Fora isso, o que vai? Vão para o laboratório e vão para o Instituto Médico Legal. Instituto Criminalístico, Instituto Médico Legal, onde aí eles vão fazer os exames, sejam no lado científico, no de criminalístico ou no cadáver do lado do Instituto Médico Legal.
não tem profissionais suficientes. Resumo, se essa carência existe no estado mais rico do país, imagina por aí afora. Perícia é conto de fadas na maioria das cidades brasileiras. Quando eu falo maioria, eu falo pelo menos 90%. Então, essa é a questão. Não é porque a polícia, né, seja ruim, ou a polícia não queira investigar, ou tenha preguiça, não. É humanamente impossível. Impossível. Por isso a gente tem uma taxa tão baixa de esclarecimento e essa quantidade de assassinos soltos sem que sejam identificados. Ah, deixa eu mostrar, olha aqui, virou. Se você quiser participar do nosso Cidade Alerta, põe 10 mandamentos ali, por favor, para mim. Você, eu vou aproveitar, tirar foto comigo. Hoje tem o 3º capítulo dos 10 mandamentos, que por sinal é uma poesia em termos de novela, de tão bem feita. Você entra em Marcelo Rezende .oficial, faz a foto agora, porque agora eu vou botar uma sequência de foto com 10 mandamentos. Bota lá, ó, tava assistindo, ó. Vai assistindo ao nosso Cidade Alerta. Olha aí, Valmir e Adriana assistindo ao Cidade Alerta e aguardando os 10 mandamentos. Me dá outra, olha aí. 10 mandamentos no fundo é a família brasileira. Na tela da Record, entre Marcelo Rezende, .oficial no meu Instagram, e aí você põe lá, Marcelo, Reinaldo, mandou pra gente, vai virando. Ô, minha irmã, olha aí, a nossa querida, como é o nome dela que eu não tô conseguindo achar? Não acho o nome. Você vai vendo ela assistindo ao Cidade Alerta com os 10 mandamentos e ela também esperando os 10 mandamentos. Vamos, vai, me dá outra. Você vai vendo aí, oi gente, eu curto, beijos. E aí é a Juliana que é aqui de São Paulo, também assistindo aos 10 mandamentos. Hoje, conta pra mim. E hoje tem o 3º capítulo. Entra, Marcelo Rezende .oficial, manda a sua foto com os... Vou chegar até mais pertinho. Manda a sua foto com os 10 mandamentos, a novela da família brasileira, agora na 2ª temporada, botando para quebrar, e o negócio ainda nem esquentou. Mas, devagarinho, cada vez vai ficando melhor. Marcelo Rezende .oficial, virei, fui. Olha a cara do condenado. Isso, eu vou mostrar. Isso é ladrão. Ele foi roubado e caiu do telhado. Que ele saiu pulando de telhado, blum, se espatifou. Você acha que ele tá com essa cara? Porque ele tá o quê? Com dor, não. É porque agora ele vai tomar uma injeção. Ele é capaz de atirar, é capaz de roubar, é capaz de matar, mas na hora da injeção, mostra ele tomando injeção. Olha! Isso é para tomar uma injeção. Não, dá injeção, meu filho. Olha o medo do bichinho para tomar a injeção. Olha o Toby tomando injeção. Olha o medo. Aí o médico disse, agora vai tomar... Olha, para roubar ele não tem medo, para matar ele não tem problema nenhum. Agora, na hora de tomar a injeção, olha, põe no Cidade. Walter da Silva, de 42 anos, foi preso pela polícia após arrombar e invadir uma escola particular no bairro Irapuru. Quando chegamos no local, ele estava pulando o muro já para cima da casa e saiu correndo em cima das casas. Na tentativa de fuga, Walter ficou bastante machucado. Ao ser levado para o hospital para ser medicado, o super-herói, apelidado por populares de Superman, se desmanchou em prantos por causa de uma simples injeção no bumbum. Mais uma agulhada e o desespero continua.
Walter foi encaminhado para a delegacia, mas como não havia subtraído nenhum objeto do estabelecimento, acabou liberado. A imagem, me dá a imagem, vai. Você vai vendo a polícia. Há uma perseguição gigante, são bandidos, são 5 bandidos. Você vai vendo o cerco. Olha aí você tá vendo 4 deles, 5 deles já presos, põe no Cidade. Seria mais um café da manhã tranquilo dos policiais do Batalhão de Trânsito nessa lanchonete na periferia de Maceió, se não fosse pelo que iria acontecer. As câmeras do circuito interno mostram o exato momento em que bandidos já armados entram no estabelecimento e surpreendem os policiais. As imagens mostram que foi uma ação direcionada aos militares. Notem que no alto da tela, uma outra pessoa que também comia parece receber a ordem para deixar o local. A ação é rápida e os bandidos levam armas e os pertences pessoais dos policiais. Só que a resposta da polícia teve a mesma agilidade. Em menos de 1 hora e graças à ajuda de telefonemas anônimos, uma grande operação foi montada e os bandidos presos. Antônio Carlos dos Santos, Wanderson Correia da Silva, Jonathan Elias dos Santos, Vitor André dos Santos e Átila Nascimento Silva foram apresentados por volta do meio-dia numa coletiva da Secretaria de Segurança Pública. Apesar deles terem sido presos com as armas roubadas dos policiais, todos negaram participação no crime. Eu não tenho nenhum envolvimento aí não. Nesse assalto ninguém sabe de nada. Informação nada não. Você não tem nada a ver com isso? Me pegaram na casa da minha tia. Pegaram inocente, não tem nada a ver não. Você não tem nada a ver, né? Não. A Cúpula de Segurança Pública de Alagoas classificou a ação dos bandidos como uma afronta e agradeceu a participação da população que ajudou com informações que chegaram até a quadrilha. Entretanto, o secretário disse que as investigações vão continuar porque a polícia acredita que mais pessoas tenham participação no caso.